Hans Staden em Duas Viagens ao Brasil, coleção LIPM Pocket Descobertas. Primeiros registros sobre o Brasil. Introdução de Eduardo Bueno. Tradução de Ângelo Bojadzin. Narração por Cecília Costa. Sumário. Como era gostoso Hans Staden, um livro para devorar. Eduardo Bueno, /7. Duas Viagens ao Brasil, história verídica. Como era gostoso Hans Staden, um livro para devorar. Eduardo Bueno. Erguido nos confins da ilha de Santo Amaro, na pequena escarcapa rochosa junto à cauda, as águas verdes escuras do canal Bertioga se misturavam ao azul translúcido do Atlântico. O pequeno forte de São Felipe era o último entreposto militar da América Portuguesa. Foram construídos nas cercanias da fronteira ainda indefinida entre as possessões lussas e espanholas, nas lonjuras meridionais do Brasil, e também no exato local onde se confrontavam os limites dos territórios tribais de dois grupos indígenas rivais, os tamoios e os tupis-niquis. Aliados dos franceses, os tamoios moviam na guerra sem trégua contra os tupiniquis, aliados aos portugueses. O fortim não era apenas remoto, mas perigoso e inseguro, já que a principal rota de incursões dos tamoios contra o nascente vilarejo de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, era através do sinuoso e verdejante canal de Bertioga. A floresta majestosa, cheia de vida e cor, o rugido difuso das cachoeiras, as praias virgens de areias faiscantes, os rios explosivamente preguiçosos, as pequenas ilhotas pontilhão do fenculo amaranhado do Emanque, tingidas de escarlate pela plumagem vistosa de imensos bandos de guarás. Nada era atrativo o suficiente para que soldados portugueses se dispusessem a sentar praça entre frágeis muralhas de pedras a caldo recém-inaugurado forte de São Felipe de Bertioga. O encargo acabou recaindo no mercenário alemão Hans Staden. Staden, um jovem aventureiro na casa dos 20 e poucos anos de idade, fora dar com o acostolado São Vicente após uma sequência assombrosamente desafortunada de naufrágios e mortins. Era a segunda vez que vinha ao Brasil. Diferentemente da primeira, chegara a bordo com um navio espanhol, integrante da frota comandada por Diego de Sanabria, cujo objetivo era a fundação de pelo menos 2 vilas castenalhas no litoral sul do Brasil. Nada poderia contrariar mais prontamente os interesses lusitanos na região. Por isso mesmo, tendo emprestado auxílio aos naufrágios, o governador Tomé de Souza tratou de prender os sobreviventes tão logo que os recolheu de sua estadia nas praias varridas pelos ventos de Santa Catarina, local do desastre, ou os encontrou famintos e aos farrapos, perambulando pelas ruas embarradas de São Vicente. Mais além de o alemão Staden não ter maiores vínculos com os espanhóis, ainda possuía experiências como bobadeiro, artilheiros e arcabuzeiros, e o governador concluiu que ele poderia lhe ser útil. E foi assim que Staden acabou indo parar no fortim de Bertioga, corrupeta de Buquim-Oca, ou morada dos macacos em Tupi. E foi ali que os tamoios o capturaram, e foi então que sua vida mudou para sempre, e foi deste modo que este relato nasceu. Está tudo aqui: ação, aventura e história, conjugadas como sempre deveriam estar, antropologia e antropofagia, sangue e pólvora, cenários luxuriantes, conflitos tribais, expansão colonial, guerreiros emplumados, piratas franceses, fé e cetismo, desamparo e esperança, lealdade e perfidia, tudo narrado pela ótica de um homem comum e forasteiro, um estrangeiro em um mundo estranho, a visão de um mero mercenário, um soldado da fortuna, que ao circular entre líderes como o capitão espanhol João Salazar, o comandante português Tomé de Souza, os jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta e os chefes tribais como Umbé e Amberé, tornou-se literalmente testemunha ocular da história.
E justo no momento em que o Brasil colônia ainda se retorcia nas dores do parto, o nascimento de uma nação, o acaso e a agonia de povos em vias de extinção. Está mesmo tudo aqui, em linguagem de dia, de semana, nas páginas vibrantes desse pequeno livro. Livrinho que não por acaso se tornou best-seller desde o dia em que deixou a prensa alemã em Marburgo, na terça-feira de Carnaval de 1555. Como registra o prefácio original. Não por acaso nos arredores de onde Gutenberg inventara os tipos móveis, não por acaso publicado em meio à enxurrada de textos lançados pelos alformistas luteranos e em seu propositismo militante. Não por acaso escrito por um Gonzo-Witter, não por acaso pirateado já em sua segunda edição, não por acaso fartamente ilustrado, e muito menos por acaso lançado sob um impactante título da história verídica e descrição de terras selvagens, nuas e cruéis, comedores de seres humanos situados no novo mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Essen até os 2 últimos anos, visto que Ramstaden de Homberg em Hesson a conheceu por experiência própria e que agora traz a público com esta impressão. O notável é que os méritos da narrativa de Staden são tão superlativos quanto os dizeres sensacionalistas que o anunciaram. Talvez o maior deles seja oferecer, e não só aos entarecidos leitores europeus do século XVI, mas também a nós, leitores de um cético e cínico terceiro milênio, a mais acurada e impressionante descrição do banquete antropológico, aquele festim canibal tão característico dos povos tupi, cujo prato principal era a deglutição eucrática do adversário e o sacramento único, a consumação de uma vingança ancestral. Passados quase 5 séculos da narrativa, o depoimento de Staden ainda se impõe a fonte primária mais confiável para o estudo do canibalismo ritual, e o impacto da descrição se mantém inteirado. Pode-se supor a avidez que o texto terá sido, digamos, devorado na Europa renascentista. Na verdade, não é preciso supor, sabe-se que a história verídica teve nada menos que 10 reedições em 5 anos, sendo rapidamente traduzida para o holandês, em 1558, para o latim, 1559, e para flamengo, 1560, bem como para inglês e francês. Até o século XVIII já se contavam mais de 70 edições da obra. O livro, no entanto, não foi escrito pelo próprio Staden, que, embora não fosse analfabeto de pai e mãe, com certeza era pouco aletrado. O texto é obra de um certo Dr. Dryander, alemão estudioso de matemática e cosmografia, o autor do prefácio original, no qual, aliás, confirma de fato, reviu e corrigiu e, quando necessário, aperfeiçoou o original. Já as xilogravuras que ilustraram tanto enriquecem o texto, essas teriam sido produzidas a partir de desenhos feitos diretamente pelo jovem Staden, ou, quando menos, sob a sua orientação. Com certeza, pagas por eles o foram, se é verdade o que afirma o Dr. Dryander. Tão impressionantes e detalhistas eram as imagens que anos mais tarde seriam refeitas pelo consagrado gravado flamengo Theodor de Bry, transformados então em cenas ainda mais perturbadoras, elastrando um fascínio que alerta a morbidez. A versão com as gravuras de Bry, publicada em Frankfurt em 1592, espantou e entusiasmou a Europa letrada daquele fim do século. Mas a fortuna crítica e a consagração popular da história verídica não se repetiram no Brasil, pelo menos não de início, embora tenha servido de fonte e inspiração tanto para os apocalípticos poemas de Gonçalves Dias como para os romances de algo assustados de José de Alencar. O livro só foi traduzido para o português em 1892, e mal. O chefe de polícia, desembarcado e ministro cairense Tristão de Alencar Aripe publicou, em tomo especial da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
uma versão coalhada de erros, nem todos dele, muitos da tradução francesa na qual se baseou. Nem as notas de Richard Francis Burton, o príncipe dos viajantes ingleses, que fora cônsul britânico em Santos, São Paulo, e conhecia bem a região, salvam a obra. Foi preciso esperar mais 8 anos pela primeira edição confiável, publicada às expensas do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, traduzida pelo polo britânico-suíço de Albert Lofgren, direto do original alemão de 1557, e com cautelosas notas do geógrafo Higênio Baiana, Teodoro Sampaio. O livro, lançado em janeiro de 1900, iria deflagrar a crescente influência da narrativa de Staden sobre a intertextualidade brasileira, e isso desde o começo, pois o exemplar utilizado por Lofgren fora adquirido em um antiquário parisiense pelo intelectual e milionário Eduardo Prado, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Eduardo Prado era tio de Paulo Prado, também milionário e mentor da Semana da Arte Moderna de 1922, que desde a juventude era apaixonado pelo livro de Staden. Foi Prado quem, não por acaso, apresentou a obra aos poetas Raul Pub e Oswald de Andrade e à pintora Tarsila do Amaral, mulher de Oswald. Teria sido a partir do relato de Staden, quase que por causa de uma frase específica dele, entre aspas, lá vem sua comida pulando, que o desafortunado prisioneiro foi obrigado a dizer tão logo seu captor o conduziu amarrado e aos saltos para o centro da aldeia Tupinambá de Abatuba, que Tarsila teria decidido pintar o Abaporu, o comedor de gente em Tupi, e Oswald encontrou a inspiração para deflagrar o movimento antropofágico. Monteiro Lobato, que de início revelou-se um crítico feroz dos apetites modernistas, também se rendeu aos encantos do livro e iludiu-o como a tantos, em uma versão infantil publicada em outubro de 1925, sob o título O Meu Cativeiro entre os Selvagens do Brasil, no qual as atribulações do encarbozeiro alemão do litoral brasileiro são narradas na voz de Dona Benta. Está certo que, 2 anos depois do aperitivo, Lobato lançou na mesma companhia editora nacional As Aventuras de Hans Staden, a versão menos modificada da obra, mas ainda assim uma mera adaptação. No prefácio, Monteiro Lobato tratou de se justificar. Prefácio de Monteiro Lobato. As Aventuras de Robinson Crusoe constituem talvez o mais popular livro do mundo. Da mesma categoria são estas de Hans Staden. Se as de Robinson tiveram a divulgação conhecida, proveio de passarem às mãos das crianças em adaptações conforme a idade e sempre remoçadas no estilo de acordo com os tempos, com as de Hans Staden, tal não sucedeu, e em consequência foram esquecidas. Quem lê hoje, ou pode ler o livro de Dunphy na forma primitiva em que apareceu? Os eruditos. Também só os eruditas enrostam hoje a leitura do original das Aventuras de Staden. Traduzidas ambas, porém, em harmonia moderna, toante com o gosto de momento, espalharam-se em pitoresco interesse humano e lição moral. Equivalem-se. Anos atrás tivemos a ideia de extrair do quase incompreensível e indigesto original de Staden esta versão para as crianças, e a acolhida que teve a primeira edição, bastante larga, leva-nos a dar a segunda. O fato é que mais de 40 anos se passariam desde a edição traduzida de Lofgren antes da história verídica, que de inglês indigesta nada tinha, além das cenas, digamos, mais temperadas. Enfim, ganhasse nova tradução e novas notas. O sucesso deu-se em 1941, sob os auspícios do Instituto Hans Staden, hoje Instituto Martinus Staden de Ciências e Letras e Intercâmbio Cultural Brasileiro-Alemão. O poeta Karl Frodet atualizou o texto original da edição de 1557 e Guiomar de Carvalho Franco traduziu. Embora vetusta e exclusivamente literal, a tradução foi considerada a melhor por especialistas do porte de José Honório Rodrigues. Mas o elogio se deve mais às notas e à introdução assinadas por Francisco de Assis Carvalho Franco, que contextualizaram o livro do bojo de
de malfadada expedição de Sanabria, relacionando as perambulações de Staden com episódios ocorridos durante a viagem de inspeções do governador Tomé de Souza, as chamadas Capitanias de Baixo, dentre as quais se incluía São Vicente, e que constituíssem um momento de chave no processo de formação territorial do Brasil. No mesmo ano em que a edição do Instituto era publicada, Cândido Portinari produzia 26 gravuras inspiradas nas xilogravuras originais de Staden, mas elas levariam mais de meio século até enfim virem a público, o que só ocorreu em 1998, no livro de arte Portinari devora Staden, editora Terceiro Nome. Não por acaso, Portinari e os modernistas influenciaram os criadores do cinema novo e, em 1971, Nelson Pereira dos Santos, um dos mentores daquele movimento, dirigiu-se a uma ubatária, ainda quase tão selvagem e intocada quanto nos tempos de Staden, para lá dirigir o clássico, como era gostoso meu francês, no qual fundiu antropografia literal com antropografia cultural em um mesmo e borbulhante caldeirão. Mas, como o roteiro se baseia também no relato de pastor calvinista Jean de Larry, que chegou ao Rio de Janeiro em 1557, no mesmo ano em que Hans lançava seu livro em Marburgo, o filme de Nelson Pereira dos Santos não se revelou tão fiel à obra original como aquele que Luiz Alberto Pereira realizou em 1999. Em Hans Staden, Pereira recria com minuciosas, naturalistas e extraordinárias precisão etnográfica toda a trajetória do, a princípio azarado e ao fim, ao cabo sortudo soldado da fortuna, em suas veredas e venturas. Atraiu assim, em especial por meio do DVD, a atenção de uma plateia mais ampla para a desventura sincera do alemão que escapou por ter sido comido. O Brasil não se alimenta de sua própria mitologia histórica. Se o fizesse, Hans Staden seria, se não um herói, quando menos um personagem presente no nosso cotidiano, desde os bancos escolares até as viagens ecológicas e de turismo de aventuras pelas praias selvagens do litoral da Rio Santos. Em vez disso, seu livro sobrevive de pequenos bocados lançados aqui e ali, até essa reedição, cuja tradução assinada por Angel Bodisson, enfim, recupera o tom delicioso e coloquial do original de 1557. O que afinal nos permite dialogar com um jovem aventureiro que, tal qual Robinson Crusoe, fugiu de casa em busca de ação, quase virou repasto. Enquanto isso, o forte de São Felipe de Bertioga segue gotejando seu suor de pedra sobre o sol trópico, desencandeando os cacos, em uma paisagem desconfigurada que não guarda resquício dos imensos bandos de guarás de plumagem flamante, nem ecoa os ruídos de brados guerreiros vestidos com suas penas, e onde os imensos carmudes de patins deram lugar a um enxame de jet skis impertinentes como mosquitos e turistas engarrafados em busca de improvável descanso, enquanto nuvens negras exaladas em Cubatão viajam pesadas sobre a serra, se desmontando em Utubá, a Baco-chuva, de tantas trotações de fim de férias e o lugar onde Staden renasceu sem ter morrido. Está tudo aqui, este livrinho, caos e canibalismo, já que a história sempre se repete como farsa ou como tragédia para aqueles que não conhecem a própria história. Imagem: história verídica e descrição de uma terra selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situados no novo mundo da América, desconhecidas antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hansen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Homberg, em Wesen, a conheceu por experiência própria, a que agora traz a público com essa impressão. Dedicado ao ilustríssimo e glorioso príncipe senhor Felipe, Landgrave de Wesen, conde de Kennewood-Bonjan, dizem Zeeland e Nida, seu misericordioso senhor, com prefácios do Dr. Jonas Dreander, conhecido como Eichmann, professor catedrático de medicina na Universidade de Marburgo.